Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada dos podcasts do canal do Bolivar. Geralmente gravado no Bar do Salomão, tempo sagrado do torcedor atleticano. Excepcionalmente, com muito prazer, estamos gravando alguns episódios muito especiais aqui na Cidade do Galo. Tinha muito tempo que eu não via na Cidade do Galo e é sempre um prazer estar aqui no centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro. Essa terceira temporada eu conto com a parceria do ótimo jornalista Vitor Martins e um convidado para lá de especial, porque é pentacampeão mineiro, é campeão brasileiro, é campeão da Supercopa do Brasil, é campeão da Copa do Brasil, é o quarto maior jogador, goleiro, que mais vestiu a camisa do Galo, já chegou a 309 jogos com a nossa gloriosa camisa. Você já sabe de quem eu estou falando do nosso goleiro Everson, grande Everson, que satisfação, prazer, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Everson? Boa tarde, Bolívar, boa tarde a todos, Vitor, Bolívar, prazer estar falando com vocês aí, a gente poder ter um bate-papo gostoso dessa linda história que eu tenho aqui com a camisa alvinegra do Galo. E a história é bonita demais da conta, nós vamos falar, você é um atleta que passou por todas as divisões do futebol brasileiro, Série D, Série C, Série B, Série A, campeão com o Galo, mas começou nascendo lá em Pindamonhangaba, Vital, lá no interior de São Paulo, chegou na base do São Paulo Futebol Clube, inclusive, muito novo, e depois foi para o Guaratinguetá. Aí depois para o River do Piauí, depois para o Confiança, depois para o Ceará, para o Santos, até chegar no Galo. Então nós vamos passar por tudo isso. Mas temos que começar lá atrás. Como é que foi essa infância lá no interior de São Paulo? Quando foi que você chegou na base do São Paulo? Bom, antes de mais nada, obrigado por fazer essa lembrança da minha história, por onde eu passei, que é algo que eu me orgulho muito de ter passado por todas as divisões. Se eu falar para você que eu queria passar por todas, eu estou mentindo, Mas com certeza é algo que me orgulha muito, ter passado por todas as divisões e ter chegado aqui no Atlético. Mas começo uma infância, um garoto sonhador, que sonhava em ser jogador de futebol. Tinha um pai como goleiro, não profissional, mas o meu pai era goleiro do amador da minha cidade e na época tinha muitos campeonatos de indústrias. Meu pai era cobrador de ônibus, então ele trabalhava na empresa Pássaro Marrom, que é a empresa aqui de ônibus ali do Vale do Paraíba, todas as cidades ali, Pindamonhangaba, Taubaté, Aparecida do Norte, e faz o trajeto dessas cidades até São Paulo, capital. Como é que ele chama? Meu Paulo Ferreira Pires, meu pai. Então sempre tive sonho de ser jogador, sempre vi meu pai jogando, então sempre quando eu via meu pai jogando, tinha como espelho meu pai. E foi a partir daí, essa paixão pelo futebol e pela posição de goleiro foi com certeza vendo meu pai jogar. E você tem 1,92 m, você já era, nessa idade, já mostrava que ia ser bem alto também. Sim, sempre quando criança já me destacava, na fila da escola, eu sempre era o último por causa do tamanho, nas cadeiras sentada na sala de aula eu era o último também por causa do tamanho, então sempre tive esse privilégio de ter nascido alto, ter toda a minha infância ser um menino alto, então costumo dizer que eu já nasci goleiro, que eu sempre quis ser goleiro, eu nunca quis tentar jogar na linha, apesar de ter uma qualidade com os pés, eu nunca quis jogar na linha, eu sempre quis jogar no gol, sempre quis ser goleiro, então, com certeza eu nasci goleiro, fui um privilegiado de ter altura como ajuda também para uma posição que é de suma importância. Essa qualidade de jogar com os pés vem do futsal, a história do goleiro linha ali, Everson? Sim, veio do futsal, sempre jogava lá nas escolinhas, tinha escolinha lá, tem um clube que existe até hoje, minha mãe foi muito funcionária desse clube, minha mãe era faxineira e cozinheira desse clube, que é a Ferroviária, que não é de Araraquara, é a Ferroviária de Pindamonhangaba, e lá sempre tinha escolinha de futsal e campo, e eu sempre participava do futsal e do campo, então nesse trabalho de futsal eu pude aprender, pude desenvolver meio que na coragem mesmo, jogar com os pés, jogar como goleiro linha. Esse dia eu fui até ver um jogo do meu filho mais novo, ele com 10 anos, assim, e eu comecei a me ver e eu comecei a ficar até assustado, porque eu com 10 anos eu já tinha a coragem de pegar a bola e tentar sair driblando alguém e tentar fazer o jogo com os pés, que eu acho que é uma coisa muito difícil. Com 10 anos você vê uma criança fazer isso, mesmo jogando no gol, e eu já tinha essa coragem, então foi algo que eu acabei voltando lá na minha infância e lembrando e vi que provavelmente eu nasci goleiro mesmo e corajoso desde os 10, 8 anos eu já tinha essa coragem e arriscava muito com o pé. Ô, Vitão, e é uma versatilidade, que é muito bem... Eu ia até perguntar de onde que é essa origem dessa qualidade do pé, se foi, lógico que é aprimorada com treinamento, mas ele já fala desde novo.
Eu queria passar sobre isso, você falou da influência do seu pai, então você frequentou muito várzea, né, beira de campo de várzea, de ver. E hoje a gente vê muito assim, às vezes um cara que é zagueiro, é goleiro, quando é difícil, meu filho vai seguir carreira, mas eu quero que ele seja atacante. No seu caso, com seu pai, não, você seguiu a influência dele, como é que foi essa conversa? Foi lá de início, ele já te incentivava, não, vai no gol. Fala, não, meu filho, vai para ataque que o goleiro sofre muito. Bom, como eu falei, não, eu nasci goleiro, né? A verdade é essa. Por ter visto meu pai também, lógico que isso me influenciou, mas não me lembro de ter conversa com meu pai na infância dele falar para mim jogar no gol. Ele sempre me incentivou. Quando meu pai jogava nos campos da várzea da cidade, não tinha gandula, e eu que fazia o gandula para ele, a bola caía no matagal. O matagal era quase 2 metros de altura, maior que eu. Entrava no matagal, pegava a bola, devolvia para meu pai. E sempre nos intervalos ele tirava a camisa dele. Antigamente os goleiros naquela época usavam só camisa de manga comprida, né? Recentemente isso acabou mudando. Aí meu pai dava a camisa dele para mim, eu colocava a camisa, sobrava, puxava, e ele chutava a bola no campo e eu ficava defendendo, pulando. Então ali para mim, o principal dos jogos, além de ser gandula pro meu pai, era ficar ali no intervalo do jogo, aqueles 15 minutinhos ali, ele chutando a bola em mim para mim poder defender. Então, a primeira lembrança que eu tenho de ser goleiro, de me jogar no chão, de pular, foi com meu pai chutando bola para mim, ele dando a camisa dele e eu usando a camisa dele no intervalo dos jogos. Você sente falta dessa época? Você falou de uma mudança que foi uma mudança realmente fundamental no fardamento do futebol, né? Durante muitos anos, o goleiro tinha sempre um uniforme diferente, né? Aqui tinha uma proteção no cotovelo, né, Everson? E agora é uma camisa assim que usa aquela malha por baixo. Como é que você viu essa mudança? Faz muita diferença? Faz diferença. Antigamente a camisa de goleiro ela era muito comprida, ela sobrava muito no braço, então tinha aquela espuma que não servia para muita coisa, era só era espuma. Ela não protegia tanto do impacto, né? Como muitos achavam que ela protegia do impacto. Então teve essa mudança. Eu gostei, mas além disso eu gosto de usar a camisa térmica por baixo, porque se só usar essa camisa você soa muito o braço, então a bola acaba deslizando no seu braço. Então eu gosto de usar a malha por baixo, né? A camisa térmica, mas uma mudança que foi necessária, porque sobrava muito no nosso braço. Então também com a qualidade dos campos, né? Os campos brasileiros melhoraram muito. Eu lembro que uma vez quando o Zé passou aqui pelo Galo como treinador, eu perguntei para ele um bate-papo sobre ele usar calça. Não, era uma opção porque os gramados eram muito ruins. Ele falava que não usava por estética, porque os gramados eram muito ruins. Então era a opção dele. Então hoje, você já vê um nível de gramado, eu acho que o goleiro sofre um pouco menos, né? Não dá para falar que o goleiro não sofre, porque é o primeiro a chegar no treino e o último a sair, né? A gente sofre um pouco ainda. Tem alguns gramados ainda que não são em perfeitas condições, que a gente acaba sofrendo, mas a gente sempre procura se proteger. Mas com certeza, na época dos mais antigos, com certeza eles usavam para se proteger também. A calça, principalmente, para se proteger. E os campos também. Você pega vídeos antigos hoje, você vê o campo ali sempre aquela parte sem grama para o goleiro. O pessoal então, falava, né? Onde o goleiro pisa não nasce nem grama. Exatamente, né? Onde os goleiros pisam não nasce grama. Então, com certeza, aquela malha, aquela camisa de manga comprida também era para proteger todo o braço e o cotovelo também, para não machucar. Você saiu de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, sempre alguém se engasga. Trava. E foi para a base do São Paulo Futebol Clube. Chegou lá com 13 anos. Isso, saí de Pindamonhangaba com 12 para 13 anos, né, que eu cheguei na base de São Paulo. Foi essa saída de casa? É duro para o atleta, não? É duro. Ali é o primeiro teste para você, de resiliência, para você, que você vai passar para ser atleta profissional. Não, foi muito difícil, foi muito duro. Sou filho único, então com certeza o tanto... Os seus pais também. Então com certeza o tanto que eu sofri ali de saudade dos meus pais, com certeza eles sofreram com a minha falta, que saí muito novo, com 13 anos, filho único. E costumo dizer que eu saí criança de casa, né? E com 19 anos eu saí de São Paulo já pai de família, porque eu já tinha o meu filho mais velho. Então com certeza foi... Que é o Marcos Paulo. Com certeza... Foi muito difícil, assim, mas é um processo que nós jogadores passar, não adianta, você acaba saindo de casa para buscar o sonho, você ser resiliente, você ter uma competitividade interna muito grande, que são muitos garotos que têm esse sonho como você. Que é um funil muito apertado. Exatamente, é um funil muito apertado, é muito goleiro que tenta ter o sonho de ser profissional, então essa competitividade interna ela já começa com a gente com 13 anos, naquela época. Hoje eu vejo que tem meninos de 10 anos já, que já vêm com os pais, mudam de cidade, vêm de São Paulo para Minas, de Minas para São Paulo, em outra oportunidade em outros clubes. Então, você já vê, assim, o pai muito imbuído naquele sonho do garoto. Por isso que vocês amadurecem muito rápido, né, Everson? Sim. Eu tenho filhos de 27, 24, fui pai novo também, mas é impressionante, assim, tem que ter muita casca, muita
né, determinação, muita resiliência mesmo para vencer e para passar nesse funil, né? Tem que ter muita resiliência, porque é um funil muito apertado e você vai passando por fases, teste, depois você passa por um pré-infantil, chega no sub-15, no todo meio do mês, meio do ano e final do ano tem lista de dispensa, que é muito garotos, e você sempre vai passando por elas e vai tendo aquele medo, receio. Sub-15, 17. E na posição que é muito mais complicado, né? Porque Sim. o goleiro joga um. Sim. No de linha você vê gol. A gente acabou de conversar com o Rubens, ele faz várias funções. Hoje o futebol comum pede que o cara faça várias funções. O goleiro, esse funil ainda é mais estreito, né? Sim, ele é muito mais estreito, porque só joga um e às vezes você passa por um tempo na base, 6 meses sem jogar. Eu cheguei com 13, no sub-15 eu joguei 2 jogos. No sub-15 do São Paulo inteiro, eu joguei 2 jogos que para mim no final do ano eu já seria mandado embora, porque no final do ano você sai do sub-15 para o sub-17, é uma transição muito grande e você passa um ano inteiro. Sub-15, você só joga 2 jogos. Eu joguei os 2 jogos que a gente contra o Santos na época e a gente acabou sendo eliminado. Então eu joguei os 2 jogos. Aí na minha cabeça falei, pronto, vou ser mandado embora. Em dezembro, aquela velha frase do diretor, né? Vai para casa que a gente te liga para você voltar. Aí quando eu subo na sala do falecido diretor, que era o Geraldo, que era um diretor de São Paulo, muito tempo ele trabalhou. Ele lembra até hoje, ele fala para mim, você se apresenta dia 14 de fevereiro. Então ali para mim já foi a primeira vitória. Do sub-15 eu já tinha pulado, sub-17 eu já ia me apresentar e toda aquela gama de 35 atletas, só 5 ele deu a data certa para voltar. Os outros 30 ele falou que ia entrar em ligação. Ele ia entrar em ligação e porque vai avaliar com a nova comissão técnica. Você sai do técnico do sub-15 para o sub-17. Aí, se eu não me engano, voltou assim, dos 35 e 17, acabou voltando, que é uma fase que você não tem contrato, é a fase que você só tem um papel federativo, que você é federado pelo clube, então foi uma transição assim, um pouco mais difícil, que é onde eu tinha um receio de nem voltar, por estar ali como segundo, terceiro goleiro. Você já tem a galera do primeiro ano. Isso. Você vai ser o primeiro ano, a galera você vai ir pro primeiro ano sub-17 já tem a galera que é o segundo ano. Lá, assim, Então, para mim já foi uma primeira vitória. Eu joguei 2 jogos só e ia acabar já tendo a data certa para poder voltar, então já me livrei daquele sofrimento, você ficar aqueles 30 dias de férias esperando o telefone da sua casa tocar para saber qual era a mensagem. E você acaba ficando, então, na base do São Paulo Futebol Clube, que tem, né, um know-how muito grande na base também, durante 7 anos, até ir para o Guaratinguetá. Sim, fico 6 anos na base. 6 anos na base do São Paulo. 6 anos, onde ali eu consegui aprimorar também mais o jogo com os pés. Perfeito. Onde tinha a referência do Rogério Ceni, que já era um diferencial na época. Naquela época era assim, top como jogar com os pés, em comparação ele já tinha batido. Não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no mundo. O Rogério Ceni, se fosse um jogador europeu, ele teria muito mais valor. Se ele tivesse feito a carreira na Europa, um jogador europeu, o nome dele em termos mundiais seria muito maior. Porque como ele fez a carreira toda no São Paulo, no futebol brasileiro, não é tão visto pela Europa, a gente reconhece o tamanho dele, mas fora daqui o pessoal não reconhece, não vira muito. Sim, com certeza, porque os números que ele tem como goleiro, defesas e o jogo com gols, né, com o número de gols que ele tinha. A maneira que o time jogava, com o time ter ele no gol. Ter ele, com certeza, ele teria muito mais reconhecimento se ele tivesse feito uma carreira um tempo mais fora da carreira, mas ele fez toda a carreira no São Paulo também, que é indiscutível, não tem comparação. Mas eu passei por esse tempo, toda a base de São Paulo, 6 anos, jogando no sub-15, sub-17, sub-20. Aí eu saio de empréstimo de São Paulo de 3, 4 meses para o Guaratinguetá. Depois de 6 anos, no ano de... Me perco no ano às vezes, mas se eu não me engano foi no ano de 2009 para 2010. Foi de 2009 para 2010. Eu fui emprestado para o Guaratinguetá para a gente jogar uma Série A2. E que na ocasião quem era o goleiro titular era o Jailson. O Jailson já estava lá, o Jailson fez Palmeiras, já estava no Guaratinguetá. Eu chego por empréstimo, a gente consegue o acesso, e logo depois do acesso, a diretoria do Guaratinguetá me chama, me dá uma proposta de trabalho, um contrato de 3 anos, e estava acabando meu contrato em São Paulo de empréstimo, o São Paulo não tinha intenção de renovação. Aí, como o Guaratinguetá também é muito próximo da minha cidade, é cerca de 25, 30 minutos, família muito próxima, eu já estava com um filho novo, a minha mãe, meus familiares podiam ajudar a minha esposa a poder ficar um pouco com meu filho, né? A gente era pai marinheiro de primeira marinheiro e marinheira de primeira viagem, então eu achei viável continuar seguindo minha vida e minha carreira no Guaratinguetá também por ser muito próximo da minha cidade, por ter uma proposta de trabalho de um clube que ele tinha acabado de subir para a Série A do Paulistão e ele já estava na Série B do Brasileiro, então era um clube que tinha um calendário, então era algo atrativo para que eu pudesse ficar lá. E de lá você vai para o River do Piauí. 2014. Inclusive campeão
Piauiense. Campeão piauiense depois de 7 anos. O River do Piauí. Eu fui para o River do Piauí com uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de projeção de carreira, muito por conta do Evair. Ex-Palmeiras, grande. Aí passou pelo Atlético. Passou pelo Atlético. 6 meses, pegou um período muito ruim do clube, mas ele passou pelo Galo. O Evair vai para o River do Piauí, no seu primeiro ano de trabalho como treinador, porque ele foi muito tempo auxiliar técnico. E nesses 4 anos de Guaratinguetá, eu peguei ele 2 vezes de auxiliar técnico. Então ele já conhecia o meu trabalho. Aí ele me leva para o River do Piauí para a gente fazer um trabalho lá. E o primeiro turno a gente acaba nem ficando entre os 4 primeiros colocados. E o Evair acaba sendo mandado embora. Aí depois vem Josué Teixeira, outro treinador, continua como titular. A gente ganha o segundo turno e na final dos dois turnos a gente acaba sendo campeão estadual, mas ali foi um contrato de 4 meses apenas. Foi um contrato de... E foi quando você jogou a Série D? Não, a Série D foi pelo... A Série D foi pelo Confiança. Eu faço 2014, o primeiro semestre pelo River do Piauí. Na época, o campeão estadual ou vice-campeão, dependendo do seu estado, né, conquistava a vaga direta para a Série D no mesmo ano. E hoje em dia é diferente. Hoje você faz para a temporada seguinte. Faz temporada seguinte. Lá não. Lá você trabalhava para ser campeão e ganhar o calendário. Vai jogar o segundo semestre. Aí a gente é campeão no River e depois estou em casa de férias para voltar para o River, mas negociando, acertando uma renovação para voltar. Um calendário melhor de uma Série D, de uma Copa do Nordeste do ano seguinte, de um campeonato estadual. Aí o Betinho também, que trabalhou muito, foi jogador do Palmeiras, jogou no Japão. Hoje ele está no time do Nordeste. Ele trabalhou comigo também de auxiliar muito tempo no Guaratinguetá. Ele estava no Confiança. Aí ele chega e me liga. Quero trazer aqui você com Confiança. A gente tem o mesmo calendário que teria no River do Piauí era do Confiança. Mas só que no River do Piauí eu já tinha jogado, tinha sido campeão. Sim. A gente tem aqui e tal, a gente consegue. Na época eu não tinha empresário, eu que me agenciava. Eu que fazia. Aí o River do Piauí ofereceu um valor. Não, porque não sei o que, o River está oferecendo tanto. Joguei 1.000 para cima. Vou tentar aumentar 1.000 aqui agora, né? Faz a diferença. O 1.000 na mão naquela época, ela fazia muita diferença. Então. Aí eu joguei R$1.000 a mais pro Betinho. Ele, não, a gente consegue pagar, mas só que aqui a gente tem um problema, que o mês dura 45, 50 dias. Mas o pessoal paga, não deixa virar o mês e tal. Aí eu sentei com a minha esposa, a gente parou para pensar e a gente, vamos ver como é que é a cidade. A gente não conhecia a cidade. Quando a gente colocou lá Aracaju, a gente viu a primeira foto, uma praia, falamos, não, vamos, é uma baita cidade. É uma baita cidade. É uma cidade que, assim, a gente adorou morar lá. Quando a gente viu a praia, a gente falou, não, vamos para. Aí a gente foi para lá, aí eu costumo dizer para ela, né, que foi uma das melhores decisões da minha vida ter ido pro Confiança. Mesmo que legal. Mesmo para jogar uma Série D e ter o mesmo calendário do River, mas a gente vai para lá, no mesmo ano a gente consegue o acesso, que foi o primeiro acesso de uma equipe de Sergipe. De um campeonato nacional, a gente consegue acesso. Aí no ano seguinte a gente é campeão estadual, eu sou eleito o melhor goleiro da competição, o melhor jogador. Copa do Brasil a gente faz 2 grandes jogos contra a equipe do Ceará, onde eu vou muito bem. Aí que o Ceará me observa. Isso, aí que dá o Ceará essa... Opa, tem um goleiro ali. Eles observaram, mas aí começaram a conversa, a negociação, aí eu já não conseguia, não tinha mais força para negociar, né? Com o Ceará. O negócio mudou um pouco de figura. Aí um empresário lá de Aracaju quis trabalhar comigo para trabalhar essa minha ida pro Ceará. Durou 1 mês, não deu nada. Depois aí a gente pega um jogo contra o Fortaleza, a gente ganha de 1-0 na Série C e eu sou o melhor em campo novamente. Aí depois desse jogo... Os caras do Ceará falando, não pode. Traz que o cara é bom. Aí pesou. Aí ter feito 2 bons jogos contra o Ceará e mais um grande jogo contra o rival, com certeza acabou pesando para que eu pudesse ter ido pro Ceará. E o Ceará, imagino que uma passagem marcante também, né? O Vozão recém completou esse ano de 2025, nós estamos fazendo gravado aqui ainda no comecinho de junho, né? Mas o Atlético enfrentou o Vozão e foi mais uma vitória importante fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético já havia vencido o Juventude lá no Alfredo Jaconi, a primeira vitória fora de casa, voltou a vencer com o Castelão lotado com uma festa maravilhosa, o mosaico ali da torcida do Vozão, que é uma torcida muito apaixonada também, né? 111 anos. Foi uma passagem marcante também. Se não me engano, eu usei a camisa do Vozão 104 e 105 anos. Eu fui o responsável por usar a camisa na data do aniversário. Na data do aniversário. E uma história muito legal também, bicampeão cearense. Bicampeão cearense. Acesso da Série B para A de 2017 para 2018. E uma boa campanha em 2018 também. Uma boa campanha em 2018. Mas antes de chegar no Ceará, eu quero passar aí nesse lado, porque você vai saber bem, vai entender o que eu estou perguntando.
Porque é muito comum no futebol, às vezes você faz uma base, muito jogador faz a base num time grande, mas ele não consegue alcançar o time grande. E fica a carreira toda por times, vamos dizer assim, periféricos, no sentido assim, de divisões inferiores, não que times são menores. Você conseguiu furar essa bolha, porque às vezes é muito comum um cara que faz uma base em um time grande, mas depois ele faz a carreira toda em time que está em divisão inferior. Você conseguiu furar essa bolha. Como é que foi assim? Chegou o momento da carreira, você ainda nutria o sonho de chegar lá, ou você falava com sua esposa, não, vai ser difícil de sair desse patamar, porque você deve ter jogado com jogadores que a vida inteira passaram por isso. Como é que foi furar essa bolha de conseguir alcançar um alto nível de futebol? Boa pergunta. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Bom, primeiro você fazer uma base num clube grande, você tem tudo, praticamente. Não vou dizer que você tem todas as mordomias, né? Porque o clube te dá tudo do bom e do melhor. Você tem alimentação, horário para alimentação, você tem quarto duplo, quarto triplo. Tem uma estrutura, joga a Série B. Exatamente. Você pega a estrutura que a Cidade do Galo, é muito boa. Você pega a estrutura que a gente pegou, ela recém-inaugurada, que era o CT de Cotia. Lá, então, São Paulo, lá. Que é uma referência de CT de base também, que tem um espaço ali só para eles. Aí você passa por uma base dessa. Quando eu saí da base do Ceará, do São Paulo pro Guaratinguetá, eu não sofri tanto por ter aquele acolhimento familiar. É porque você estava em casa. Porque eu estava em casa. E por estar num clube ali que era próximo de casa, e um clube que tinha um bom calendário. Agora, nessa transição de Guaratinguetá, de São Paulo, Guaratinguetá para o River do Piauí, ali é uma disparidade muito grande de realidade do que você tem, do que você não passa a ter mais, da dificuldade de campo de treinamento, de material, de alimentação. Com certeza, assim, eu costumo dizer para minha esposa, se não fosse a minha esposa, e na época eu já tinha 2 filhos, meus primeiros 2 semanas no River do Piauí, eu ia querer ir embora para casa, né? Não ia querer jogar mais. Sim, eu sigo ali no River do Piauí, eu realmente segurei, porque eu tinha um motivo, família. Tinha familiares, eu tinha uma família para cuidar, eu tinha um estudo até o 3º ano, mas não era um estudo completo. A gente sabe que... Sabe como é a vida de jogador? Sabe como é a vida de jogador. A gente sabe como é que é mesmo numa base onde você é obrigado a ir. Chega um momento que você pensa um pouco mais na sua carreira em atleta do que numa própria carreira estudando. Então, ali naqueles primeiros 15 dias de sofrimento, de ser despejado de um hotel, a gente acabou não pagando uma diária lá, a gente foi despejado do hotel. Quando foi isso? No River do Piauí. No River do Piauí. Eu e mais 2 atletas, a gente ficava no hotel. E como é que vocês fizeram? O dono do hotel tirou nossas malas, a gente conseguiu entrar em contato com o responsável, o rapaz foi lá, conseguiu pagar aquela diária, mas falou que a gente não ficava mais lá. A diária vencia meio-dia, o cara chegou para pagar às 18 horas e o dono do apartamento falou que não queria ser enganado, né? Daí a gente saiu para um outro hotel. E nisso minha família de ir para o Piauí ou não. Piauí. Aí eles acabaram conseguindo ir depois de um mês para o Piauí. Daí ali eu consegui ficar um pouco com eles, mas assim, sempre com muita dificuldade, né? E uma dificuldade ali, depois uma dificuldade no confiança também, por mais que tinha praia, algo dificultoso. E você começa a olhar tudo de baixo para cima, né? Você passa por uma base imigrante com a pretensão de daqui a pouco a pretensão de jogar no profissional de São Paulo, de ver muitos jogos. Até é uma coisa que acaba sendo um preconceito da parte da imprensa, até dos clubes também, de olhar, mas ele joga no clube tal. Sim. De não olhar o campo, de ver a qualidade do jogador. Porque muitas vezes você vê no Campeonato Estadual mesmo, esse jogador tem potencial. Aí acaba acontecendo isso, que você conseguiu furar essa bolha. Sim, você acaba passando por um certo preconceito mesmo. Aí você sair de um Confiança, de uma Série D para você chegar no Ceará campeão da Copa do Nordeste. Ali mesmo, dentro desse sistema, você acaba... Quando eu cheguei no Ceará, o assunto era, já temos goleiro para a Série C. E a história que eu acabei fazendo no Ceará, tem um carinho do torcedor, tem um respeito. Você frisou o jogo que a gente foi jogar, fomos jogar lá, eu fui aplaudido pela torcida antes do jogo, eles reconhecem esse serviço prestado que eu tenho pelo clube, porque além dos 2 títulos, eu tenho duas brigas por decesso, e onde, junto com os meus companheiros, obviamente... Em 2018 com o Lisca. Isso, tem uma em 2018 com o Lisca, que essa ela apareceu mais porque foi seriado brasileiro, e tem uma na Série B em 2015, também que a gente precisava o Lisca assume também, as duas são com o Lisca. O Lisca assume em 2015, faltando 8 jogos, com 90% de chance de rebaixamento, a gente livra. Em 2018 ele consegue livrar, né? Porque na Série A, aquela vez na Série A, já dá. A gente não vai, não tem. Ele chegou e
Mudou Sim. tudo lá. E você vê, você participar de baixo para cima, obviamente você fica vendo muito longe o sonho e pretensão de jogar a Série A, mas eu sempre tive sonho, sempre tive pretensão. Todos os treinadores que passavam por mim, ou companheiros de trabalho, sempre me elogiavam, meu profissional, minhas características, falavam que eu tinha qualidade para estar em um clube melhor. Então, eu, graças a Deus, consegui furar essa bolha, passar por todas as divisões com muita dificuldade, passar por o preconceito de você sair de uma equipe do Nordeste de 2018 e chegar numa grande equipe como o Santos, você passa por um preconceito, porque em 2018 ainda tinha um certo preconceito com as equipes do Nordeste. Começou a mudar ali para o ano de 2020, 2021, com Fortaleza, começou a abrir o Bahia. O Ceará teve 2 anos bem tranquilo na Série A também, que conseguiu fazer essa mudança hoje são 5 times do Nordeste desse certo preconceito com o time nordestino para cá, mas eu posso falar para você que eu passei por isso. Em 2018 ainda tinha um certo preconceito por o cara jogar na equipe do Ceará e vir pro Santos. jogar na equipe nordestina e vir para a equipe do Sudeste. Foi o Sampaoli ali no Santos em 2020 que, pelas características que você desenvolveu, né, do futsal, igual você falou, que fez a diferença, né? Por isso que é considerado um goleiro tão moderno que sabe sair jogando. Por isso ele chamou para o Santos, né? Saindo do Ceará, e depois, quando ele veio para o Atlético também, é um talento que você tem e que é muito utilizado hoje em dia, mas graças muito também à questão do Sampaoli de apoiar o jogo, de fazer o jogo dessa forma, né, Everson? Sim, eu sou até suspeito de falar do São Paulo, né? O São Paulo me tirou do Ceará, me levou para o Santos, e me tirou do Santos e trouxe para o melhor clube da minha carreira, o clube que eu tenho... o clube que eu sou hoje apaixonado, o clube que eu respeito o torcedor, tenho carinho com o torcedor, o clube que eu sou mais identificado, com certeza. Quando que é a história. A carreira que tem isso, né? Jogador rolando do. Isso aqui, vai ter o Everton do Galo. Vai ser, com certeza você. O Paulo, a Melissa e o Arthur são Galo doidos. Rafael. São Galo doidos, os 3 já, minha esposa, minha avó, minha tia, lá em Pindamonhangaba, lá eu consegui ter o prazer de dar uma casa para minha avó, você passa lá, tem uma bandeira do Galo na casa. É mesmo? Sim, então. Aonde? Em Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba. Tem a bandeira do Galo lá, então. A minha tia já fez tatuagem do Atlético. Então, com certeza, não só eu, mas como a família viu essa identificação que eu criei com o clube. Mas voltando ao São Paulo, eu sou até suspeito a falar do São Paulo, porque em 2018 eu estava jogando aquele brasileiro pela equipe do Ceará, onde a gente, se eu não me engano, as 11 primeiras rodadas, a gente tinha 5 pontos. De 33 pontos disputados, a gente tinha 5. Jogo que o Ceará foi pré-Copa do Mundo, contra o Atlético do Independência. O Ceará jogou pra caramba. Perdeu, o Xavier meteu a bola na trave, como é que tomou uma virada? Tomou uma virada no final. Roger Guedes e Luan. E do Luan no final do jogo, exatamente. E aquele jogo, que eu tô vendo o jogo, pô, você vê que assim, os caras jogam bem e perdem. Vai cair, porque joga bem e não ganha. Exatamente. E jogou bem aquele jogo. Jogamos bem aquele jogo e acabamos perdendo ali. Em 10 minutos a gente perdeu o jogo. E daí a respeito de São Paulo. Em 2018 a gente faz essa campanha. Eu faço um grande campeonato brasileiro. Em números de defesas, assim, saída de cobertura, assim, todos os números de SofaScores que estava entrando na atualidade, o SofaScore eu estava liderando. Tem um número qualquer que você fala assim. Nesse brasileiro, você fez um golaço de falta. Contra o Corinthians. Aí, quando você veio pra cá, muita gente comentou: será que esse cara vai bater falta? Não vai? Eu queria saber. Pois é. Você treina pra bater falta? Ou porque o Hulk e o Scarpa são muito fominhos, não vão deixar? Vai ter essa brecha? Ou você não? Foi só aquela tentativa? Não. Isso um pouco a ver também tem influência da parte do São Paulo, né? Sim, influenciou. Mas o mesmo cara que me ajudou muito, que me trouxe pra cá, que fez eu ter essa identificação com a torcida, foi o mesmo cara que falou: não, comigo você não vai bater falta. Foi o próprio São Paulo. Foi o próprio São Paulo. Quando eu chego no Santos, ele falou pra mim: não, quero ser, tô te trazendo por conta dessas características, mas bater falta comigo você não bate. Mas voltando ao assunto 2018, quando a gente faz aquela boa campanha, acaba o ano, eu tô tranquilo em casa, férias, eu fiz um bom campeonato pelo Ceará, eu já tô querendo cheguei na Série A, mas eu quero chegar na Série A num clube que vai brigar por títulos. Obviamente, a gente sabe que a realidade de um clube que vem da Série B para a Série A não é brigar pelo título, é para não cair. Perfeito. Por todas as dificuldades, mesmo sabendo que foi um clube que com certeza ajudou na minha carreira, na minha crescente. Aí quando eu tô em casa, para voltar para o Ceará, me vem a proposta do Santos. Aí eu fiquei até estranho, o Santos, mas quem que assumiu o Santos lá? O Santos tinha o Vanderlei, um grande goleiro, fez 2. Eu e o Vanderlei fizemos um grande campeonato 2018 brasileiro. O Vanderlei também no Santos se destacou muito. Aí o São Paulo tinha acabado de sair de uma Copa do Mundo em 2018, me chega no Santos no final do ano e pede minha contratação.
Ali eu vi assim, falei, pô, por mais que você ache que ninguém tá te observando, Sempre tá. cara, tem um cara te observando. O cara tava lá na Copa do Mundo, foi eliminado para a França. Depois de 6 meses ele é contratado e vê seus números no brasileiro e pede sua contratação. E foi aí que eu acabei batendo o pé para que eu pudesse ser vendido, para que eu pudesse ter essa oportunidade de um clube grande, do Sudeste, próximo da minha família, para que eu pudesse estar aspirando buscar títulos. E uma buscar camisa seleção. pesadíssima, Uma camisa né? pesadíssima. No reino do futebol, né? Uma história pesadíssima. Uma das melhores bases do Brasil, não à toa, né? Eles privilegiam muito, a gente falava no início, o futebol do salão, né? Sim, respira essa muito transição muito. Eu tive na Vila Belmiro com o técnico da França de futsal. Nós viemos com a Federação Francesa no Brasil, tivemos em alguns clubes, trouxe o pessoal aqui no Galo, tivemos nos clubes do Rio, mas fomos lá. E é impressionante como é que eles começam a transição, muito salão, pouco campo, e aí vão fazendo aquela transição até ficar mais com o campo. Sim. Não à toa, é um dos maiores celeiros de craques do Brasil, porque eles privilegiam a metodologia totalmente diferente, né? E isso faz, sem dúvida alguma, muita diferença, né? Sim, eles valorizam muito o futsal. Lá tem muitos clubes de futsal, o próprio Santos e muitas associações de futsal, que tem muitos jogos lá na cidade. Meus filhos puderam aproveitar um pouco disso. Meus filhos mais velhos desfrutaram um pouco disso, de jogar futsal, campeonatos escolares. Então, eles puderam aproveitar muito. Foi um ano bom, um ano que a gente fez 74 pontos no Brasileiro. Exatamente, ficou em vice-lugar, mas 74 pontos na maioria. Melhor, não sei agora, mas 2019, quando fizeram 74, era a melhor campanha. Mas até hoje é a melhor campanha de vice-campeão. O azar, já teve campeão. Aquele Flamengo do Jorge Jesus na frente, que era o Flamengo que é batalhador. Mas era um time que tinha campanha de campeão e que muita gente não apostava, mas jogava bem. E era um futebol legal de ver do São Paulo, que a gente viu também aqui no Atlético. O São Paulo é aquele meio que ama e odeia, né? Tem a galera que detona, tem a galera que elogia. É que você falou da contratação, que ele te indicou. Como foi a primeira conversa com ele? Ele te ligou antes ou foi chegando no CT? Como é que foi isso? Não, para mim ele não ligou antes. Ele entrou em contato com o meu empresário na ocasião. Mas quando eu me apresento, assim, no primeiro dia que eu me apresento, antes de me apresentar, no primeiro dia de treinamento, a gente treina para depois ser apresentado. Ele me vê, ele olha assim para minha cara e fala: você é muito magro, muito fracote, né? Ele brinca comigo. Eu falo para ele: não, mas eu quero trabalhar para melhorar, professor. Ele: não, Vini, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele pegou o tablet dele, ele ligou lá, botou a senha dele e falou: você sabe que eu te trouxe pra cá? Aquele jeito dele, né? Falei: por conta da minha qualidade, do meu futebol, do meu grande ano pelo Ceará, tal. Ele: não, eu não vejo nada disso. Eu não vi nenhum jogo seu. Eu já estranhei, falei: eu não vi nenhum jogo, tá pedindo minha contratação. Eu te trouxe aqui por causa disso. Ele digitou meu nome, um aplicativo que ele tem de scout. Digitou meu nome e apareceu assim. Eu te trouxe por causa disso. E nesse Campeonato Brasileiro, eu não vi seu jogo, mas eu vi aqui que você é o primeiro em tudo. Você já tinha noção dessas... Eu estava top 3 em todos os... Mas você tinha essa consciência? Eu já tinha acompanhado alguns. Eu sabia que de defesa difícil, que a bola chegava muito no gol, de mais defesa, de cobertura. Eu sabia, assim, que eu tive um destaque de defesas por conta da equipe. Ser uma equipe que, principalmente ali antes da parada, é uma equipe que era muito fragilizada e a gente toda vez era finalização no gol. Depois que a chegada do Lisca mudou, a gente conseguiu tomar menos gols, eu consegui fazer mais defesas. Eu sei que em defesa eu fui destaque, mas depois ele começou a mostrar cobertura, jogo com os pés. Nem o jogo com os pés eu tinha tanta sabedoria que eu tinha feito um bom jogo com os pés, em lançamento, em toques curtos, que a gente não era totalmente treinado. Vamos sair treinando, saindo jogando. Igual o São Paulo pega e faz. Com Lisca, não adianta o goleiro ter qualidade, o zagueiro ou o lateral. Exatamente. É todo um sistema que é. Não adianta você ter qualidade e não tem ninguém para te dar a opção. Você vai acabar tomando a decisão errada e vai se comprometer. Então, em alguns números eu não tinha noção. Tinha noção que alguns eu fiz um bom campeonato, sim, um campeonato de destaque, mas não sabia que num compilado todo eu estava entre os 3 primeiros, eu estava sempre meu nome. Então ali ele me mostrou e falou: eu te trouxe por conta disso. Agora eu estou vendo seus números, agora eu quero que você me mostre isso no dia a dia. Se você me mostrar isso no dia a dia, eu vou te dar a oportunidade para jogar. E no Galo? Então, pois é. Então, tanto mostrou que quando ele chega no Galo, ele exige a sua contratação. O Rafael tinha acabado de vir do Cruzeiro, né? Era o titular. Até ficou um ruído assim na torcida, de alguma forma. Você lembra disso e pode falar como é que você encarou isso. E o Vitor, né? Vitor Leandro Bage, sem dúvida, um dos maiores jogadores da nossa história. Jogador, não goleiro, né? Jogador, né? Maior goleiro, com certeza. Exatamente.
E como é que foi essa chegada no Galo e esse papo com o Sampaoli, Everson? Isso foi no dia 11 de setembro de 2020, né? E ainda tem uma outra situação. O Rafael tinha sido expulso no jogo anterior contra o Santos. E você acaba estreando 2 dias depois. Então, é muita personalidade também, né? Muita personalidade, eu acho que tudo tá escrito também, né? Porque verdade. o jeito que o Rafael foi expulso e acabou eu tendo a oportunidade, mas pro Galo eu acho que foi a primeira e única vez que o São Paulo me ligou, assim, na vida. A gente tem uma boa relação de atleta e treinador, e como eu falo para vocês, foi um cara que eu tenho total gratidão por ter me visto, ter me trago pro Galo, que é o time que eu tenho, como eu falei para vocês, não tenho maior identificação. Foi a primeira vez que ele me ligou e falou: eu quero te trazer para cá, estamos com um projeto bom. E lá eu já estava com um problema no Santos, apesar de eu ter feito aquele campeonato de 2019 com 74 pontos, a segunda melhor defesa da competição, 16 jogos sem tomar gol, apesar do sistema de jogo ser ofensivo, ainda tinha uma certa rejeição por parte da torcida, por conta do Vanderlei ter feito 2, 3 grandes anos, e o pessoal não naquela época, eu acabo falando muito assim, eu sou um privilegiado por ter essa qualidade de jogar com os pés, mas eu também apanhei muito para hoje chegar nesse patamar que eu tenho de ser referência, de saber jogar com os pés. Por esse um ano assim de Santos, eu apanhei muito, porque a gente não precisa de goleiro jogar com os pés. Aquela famosa frase, goleiro tem que jogar com as mãos. Tem que ser bom de badastrar. Então, tinha muitos jogos que eu ia jogar na Vila Belmiro e mesmo jogando com o time da casa, brigando por título, às vezes tomava um gol, era vaiado, era questionado, subia para aquecer, o Vanderlei era aplaudido e eu não era aplaudido, sabe? Tinha uma certa rejeição ainda por parte da torcida com a minha pessoa. Aí eu já não estava tão feliz no clube, eu já não tinha mais aquele prazer, eu não tinha alegria de ir trabalhar, eu já não estava... Ia por obrigação, não ia com prazer de trabalhar, não com prazer de ir trabalhar, eu já ia, mas por obrigação, por ser profissional, por ter contrato. E quando eu recebo a ligação e já tinha problemas de pagamento, eu recebo a ligação do São Paulo e eu falo, não, acho que é uma oportunidade. Não só você, outros jogadores do Santos estavam com problema também. O Santos, não, desculpa, o próprio Sacha veio antes. O Santos estava com problema ali, tanto que depois de 2 meses que eu saio, o presidente é impeachmentado, que era o Pérez, ele acabou sendo impeachmentado. Então, o clube estava com muitos problemas administrativos e que estava respingando muito na gente. O clube não estava cumprindo com suas obrigações e ficando 3 meses de mais para lá, 3 meses de salário de CLT. Então, estava passando por um momento complicado e eu vi aqui a oportunidade para que eu pudesse trabalhar. Obviamente, acompanhei o projeto, o pessoal estava assumindo o clube contratando muito, dentro de uma pandemia ainda, o clube contratando muito, com um projeto para fazer um grande clube. Daí eu não pensei 2 vezes em vir para cá, para que eu pudesse voltar a ter alegria e ter uma história aqui no clube. Obviamente, não imaginava a história que a gente vem construindo até hoje, mas coloquei como uma oportunidade de eu poder voltar a trabalhar, ter a alegria de poder voltar a trabalhar num grande clube, num clube com uma torcida apaixonada, para que, obviamente, eu pudesse buscar o meu espaço, sabendo que tinha o maior goleiro da história aqui ainda em atividade, sabendo que veio o Rafael do Cruzeiro, onde ele vem numa mesma situação que a minha, ele entra no legítimo contra o Cruzeiro e eu entro no legítimo contra o Santos. E, obviamente, o começo não é fácil, por você ter o maior goleiro da história do clube aqui, por você ter um goleiro que veio de um rival, que brigou com o rival para estar aqui. E, com certeza, ele ganha muitos pontos com o torcedor. Não estou falando da qualidade técnica, porque é um grande goleiro. É excepcional também. Goleiro, uma grande pessoa. Mas isso é bem visto pelo torcedor e vem um outro lado do Santos. Não, mas peraí, tem que dar oportunidade para o outro. Então, no final, hoje, depois de 4 anos... ficou muito tempo no Cruzeiro e na reserva do Fábio. Sim. Que é outro goleiraço também, né? Sim. E aí, quando efetivamente, em tese, ele faz esse movimento e acha que vai ter a titularidade... Sim. Aí vem o Everson vindo lá do Santos, o pessoal já chama o patinho feio aqui para reclamar. Então hoje, depois de 4 anos e meio de clube, mas já uns 2 anos atrás, eu já percebi esse lado já entendi, podemos dizer assim, esse lado do torcedor, entendi. Obviamente, eu sou um torcedor do Galo, estou nessa situação, com certeza eu vou estar torcendo um pouco mais para aquele dali, por conta de tudo que ele fez para poder estar no Galo também e saindo do rival de muito tempo que ele ficou na reserva. Então, pude passar por esse momento aí de transição, momento de questionamento ali na pandemia, por conta disso também, porque por conta disso e por conta que às vezes a gente acabava tomando muitos gols
onde obviamente não era culpa do goleiro nem da zaga, era o sistema do time, mas é como eu te falei, aprender a jogar com os pés, para ser esse goleiro referência. Hoje eu tive que apanhar um pouco. Eu tinha um embate, até mandar um abraço pro meu amigo Candinho, que o pessoal conhece bem, eu tive muito embate com ele, o Everson paga caro pela maneira que o time joga. O atacante tá toda hora na cara dele. Mas tem um jogo, já não foi em 2020, foi em 2021, que eu acho que começou a mudar essa relação com parte da galera que pegava no pé. Atlético. Aquilo ali foi... Que assim, você pegou pra caramba no jogo, aí chegou na disputa de pênalti, você pegou pênalti e ele fez um golaço. E teve um gol anulado, né? pela unha. Pela unha. Deus, Nossa Senhora Aparecida. Eu tava acompanhando, claro, esse jogo tava em Portugal. E bem interpretativo o lance. Muito interpretativo, né? E graças a Deus aquilo foi... O árbitro teve a melhor interpretação, porque realmente é um lance que eu saio, eu percebo o atacante vindo nas costas, falei, eu vou antecipar ele, mas a bola quica e eu acabo soltando a bola, o cara mais... Porque se eu não vou... Se ele não tá, eu iria na bola, o cara é finalizado, ia estar impedido. Mas como ele tava, eu percebi que a bola ia descer nele, eu tentei antecipá-lo. Então, e foi uns 5, 6 minutos ali de sofrimento, mas... Até definir que tava anulado. E eu concordo com você, eu sempre costumo frisar. Ali, aquele jogo do Boca, com certeza, foi o jogo que mudou minha história aqui no Galo. Que até o jogo do Boca ainda tinha alguma certa rejeição de alguns torcedores, a gente... Sabe que a gente não vai agradar todo mundo, mas ainda... Mas ali você mostrou o cartão de visita e você falou, conte comigo que eu sou um de vocês. Porque você defende 2 pênaltis. O primeiro ele bateu assim, no meio. Mas no segundo, uma defesaça no canto esquerdo, e você ainda cobra o último pênalti e cobra um chutaço na gaveta, né? Um pênalti bem batido ali, não existe goleiro do mundo que pegaria. E sai correndo muito emocionado, né? Ali eu com certeza senti uma carga de emoção assim muito grande, que foi um jogo que eu fui uma peça assim fundamental para a classificação. Um jogo muito nervoso, uma decisão de pênalti onde o nosso melhor batedor ele já acaba perdendo o primeiro pênalti. O Hulk deu na trave. Isso, deu na trave. E a gente analisou muito os batedores do Boca naquela ocasião, tanto que a gente teve foi assim, praticamente quase perfeito em todas as decisões que a gente teve que tomar. Só que o primeiro batedor ele tinha grande chance de bater o pênalti no meio, ele não bate. Eu acabo mas o Boca acaba fazendo o primeiro ele faz. Então, que o primeiro eu acabei ficando. É que a história porque que é. O Hulk perde, ele faz. É aquela história do psicológico de coragem que eu quero entrar nesse assunto, que é muito difícil, assim, pro goleiro ficar no meio. É difícil, É difícil. Uma decisão de pênalti. Porque o pessoal fala o seguinte: só ficar no meio. É só ficar no meio que vai bater no meio. Ele bate no canto, você fica parado. Vai falar, o goleiro não pula. Quando você bateu, ele ficou parado. Você tem toda a responsabilidade. Só que ele viu a bola já entrar no ângulo. Aí, só que nesse batedor, o primeiro tinha grande chance de bater no meio, ele não bateu. O segundo também tinha grande chance. Aí eu comecei a pensar comigo, falei, caramba, o primeiro já não bateu no meio, será que o segundo percebeu que eu fiquei no meio, ele não vai mudar? E a gente já perdeu o primeiro pênalti. Caramba, como que eu vou ficar 2 pênaltis no meio aqui, cara? E você ficou. E eu fiquei. Foi algo assim que eu tive muito coragem de ter ficado no meio para poder fazer a defesa. Eu faço a defesa. É uma guerra mental. É uma guerra mental, porque o Vidi, ele tinha 6 pênaltis, ele tinha 2 no canto, 2 no canto e 2 no meio. Então ele tinha 33% em cada lado. E sendo que eu tinha ficado primeiro no meio. Eu acabo ficando no meio, eu tive a decisão correta naquele momento. O terceiro batedor a gente não tinha vídeo dele, a gente não tinha no estudo. Aí foi o feeling do goleiro mesmo, eu acabo fazendo a defesa. Mas antes disso, acho que o Johan escorrega naquele lance ali, não? Porque o Atlético no quarto pênalti. A gente passa na frente. Ele foi no quarto. A gente passa na frente. Aí eu pego o terceiro. Aí o Johan vai. Aí eu pego o terceiro, o Nacho bate. Aí o quarto, o zagueiro deles bate pra fora. Isso. E o Johan, pra fazer o quinto, escorrega. O Alonso fez o primeiro do Atlético, né? Só tentando lembrar. Foi Alonso, Nacho. Isso. Foi Hulk, Alonso, Nacho, Alonso. E Johan que escorrega. E sobrou pra mim a quinta. E você mexe no ar. E sobrou pra mim a quinta, que daí eu acabo batendo muito bem o pênalti. Como é que foi dormir aquela noite? Porque você foi realmente do inferno pro céu, graças a Deus. E eu fiquei encantado, Everson, porque a personalidade, a força, sabe? Quer te cumprimentar de novo pessoalmente. Não, foi verdadeiramente forte, emocionante e mostrou mesmo que veio. Nesse jogo tem uma foto que o Pedro fez, o Everson com o texto na mão. Depois do jogo, assim como o Vitor fazia, né? É uma foto muito simbólica, eu acho que você deve ter visto essa foto, obviamente. Eu tenho um quadro sobre isso. É uma foto muito bonita. Inclusive, você corre ali com ele na mão, né? Você cobra o pênalti com ele. Eu cobro o pênalti com ele na mão. É a primeira reação que eu tenho.
quando o cara bate pênalti pra fora, eu saio pra comemorar, falei, a gente já vai classificar, e dá o pessoal me apontando, que eu era o quinto, né? Aí a única reação que eu tenho é de segurar o terço na minha mão, tanto convicto que eu ia bater, aquele jogo mental com o Rossi, que é o goleiro atual do Flamengo hoje. Goleiraço também. Goleiraço. Você vê que ele é... E os times argentinos, os goleiros têm muita... muita personalidade. Eles têm muito campeonato de pênalti lá. Você pode acompanhar o campeonato argentino, tem sempre mata-mata, um jogo só e vai muito pros pênaltis. Campeonato lá são dois campeonatos antes, aí tem 2 mata-matas. E os mata-mata é de um jogo só, é campo neutro, então acaba tendo muito acostumado que é jogo mental. Então ele tentou fazer um jogo mental comigo, mas eu tive a convicção. Bati bem no canto, segurando o terço ali na mão. Foi a primeira coisa que eu andava. Eu lembro que eu andava com a mão fechada para segurar o terço mesmo, para ele não sair da minha mão. Da onde eu faço aquele gol, mas com certeza para dormir aquela noite ali foi difícil. Amanheceu, eu estava acordado ainda. E ali eu costumo dizer que foi a virada de chave. Foi no dia 21 de julho, se eu não me engano, esse jogo. E no dia 22 já era meu aniversário também. Então já completei aniversário num jogo importante, onde acabou mudando a minha história no clube. E começamos outras primaveras ali, com certeza. E muitas primaveras, né, Vitor? Então, ela falando um jogo sem torcida. Na fase seguinte, Atlético e River Plate, você pegou muito lá no Monumental, o Galo deu de 1-0, é gol do Nath, né? Fazendo valer a lei do ex. Isso. E a volta no Mineirão foi um 3-0, mas não foi um jogo fácil, teve que fazer grandes defesas. Mas foi seu primeiro contato com a torcida do Galo, jogando com a camisa do Galo, né? O Hulk fala muito como aquele jogo foi especial para ele, acredito que para você também tem sido. Sim, com certeza o jogo do Boca é o que muda a minha história no clube, mas com certeza um dos jogos mais especiais aqui com a camisa do Galo foi contra o River, se não me engano, tinha cerca de 25 mil pessoas. 17, voltando, né? 18, 20 tinha a limitação, voltando ainda, mas foi o primeiro jogo com torcida, um jogo que a gente jogou muito bem, fizemos 3-0, mas apesar do 3-0, eu faço 3 grandes defesas. A primeira ali contava 0-0, se não me engano, eu pego uma bola aqui quase em cima da linha no alto, 1-0 pra gente, final do primeiro tempo. Eu pego uma do Julian Álvares, cara a cara, ali nos 45 do primeiro tempo, onde a gente consegue manter ali, a gente faz logo o segundo gol com o Hulk, e daí a gente faz 2-0 ali, então se toma aquele gol ali no final do primeiro tempo, poderia ter dificuldade no segundo tempo. E a cereja do bolo foi uma defesa do De La Cruz ali, uma bola nos 45 já do segundo tempo. Tava 3-0, mas apesar de estar 3-0, foi uma defesa muito bonita. Então, praticamente ele é muito bonito. Muito bonita. E foi um jogo assim, que mesmo os 3-0, eu faço uma grande partida. Ali eu mostro assim, o meu cartão de visita pessoalmente para o torcedor e a torcida. Ali eu já recebi muito carinho do torcedor, então ali eu já senti. Ali você já sente por dentro, você sabe que você já é mais bem quisto, mais bem querido, o torcedor já confia mais no seu trabalho. Então, com certeza, assim, você consegue render muito melhor, que foi o que a gente conseguiu fazer naquele ano. Ô, Everson, quando você chega no Atlético em 2020 e a gente tá falando de tudo isso, né? É inimaginável viver tudo isso, né? Como eu falei, campeão brasileiro, tirando o Atlético, eram 50 anos, foi uma vida inteira que nós perseguíamos isso. Supercopa do Brasil foi outras disputas de pênalti também, que chamou muito a atenção, porque foram 12 cobranças de cada lado. O Atlético acaba vencendo por 8-7 as cobranças também. Mas a Copa do Brasil, enfim, são 309 jogos, só fica atrás do João Leite. Que é o que mais jogou. Que é o que mais jogou, parado. Grande pessoa. Abraço, João Leite. Grande pessoa. Depois de passar com ele lá em Caracas e Mirassol, cara, que cara do bem. Que cara demais. Cara. Tivemos o prazer de recebê-lo. Ele merece todo o reconhecimento, não só como profissional, mas como a pessoa que ele é. Merece demais. A conta teve conosco, nós tivemos o prazer de receber João Leite lá no Pato Salomão. Excepcionalmente hoje, com muita satisfação, estamos gravando aqui na Cidade do Galo com o grande goleiro Everson, mas foi um prazer. Então, atrás do João Leite, do Cafunga, Olavo Leite Bastos, né? Cafunga é um goleiro lendário da nossa história, e do Vitor Leandro Baggio, né? Que também aí dispensa apresentações. É muita história. Você sabe que a gente tem mania de falar que a pessoa entra funcionário e sai torcedor. É isso mesmo. Foi o Cuca, né? Por que, Everson? É por conta desse carinho, dessa paixão que você sente. Os últimos dias eu pude estar passeando com a minha esposa, a gente foi no shopping e eu recebi muito carinho, recebi muito agradecimento de alguns torcedores por conta, obrigado por tudo que você já fez pelo clube, obrigado por 21, obrigado por ter ficado, sabe? Porque, é verdade, porque o Bahia City veio muito forte para te tirar isso. Por conta disso, eu recebi muito carinho do torcedor. Então, esse carinho que você acaba recebendo, cara, você acaba recebendo sua esposa, seus filhos na escola,
os familiares abraçando a causa, então você não tem como, você acaba sentindo essa paixão. E é um clube que vem de uma história sofrida para chegar nos anos de glória. O Everson passou por uma história sofrida para chegar nos seus anos de glória, então com certeza é algo que eu tenho essa... Me fugiu a palavra agora. Gratidão, essa emoção. Essa identificação. É algo que eu me identifico muito com o clube, pela história do clube. Obviamente, a história do clube é muito maior que a minha, mas a minha história também é uma história de vida que veio lá de baixo para poder conquistar a glória, principalmente aqui no Galo. Então, por isso que eu tenho essa identificação e, com certeza, o atleta, ele entra aqui jogador e ele sai torcedor por conta desse carinho que ele tem da massa, de um povo sofrido, de uma torcida que sofreu muito para passar por esses anos de glórias que a gente teve, que a gente está trabalhando para com certeza ter muito mais. E eu me sinto privilegiado. Você está num hall de grandes jogadores como João Leite, Cafunga tem mais de 10 anos de serviço prestado para o clube, né? O Cafunga é o que em tempo, ele que ficou mais tempo lá, até foram 21 temporadas seguidas, né? 21 temporadas. Então, é um cara que tem jogador com mais de tempo. clube. O João Leite é o que mais jogou. O Cafunga com mais tempo de clube. O Cafunga, o Vitor, que é o maior goleiro da história, e eu poder estar aí nesse hall aí do ladinho desses grandes goleiros, desses grandes atletas, desses grandes jogadores, né, que a gente não pode nem dizer que eles são os maiores goleiros do clube, são os maiores goleiros e atletas do Galo. E eu poder estar aí nesse hall aí, escrevendo minha história, conquistando títulos, dando alegria para o torcedor. Então, com certeza, para mim é um privilégio estar aí hoje nesse top 4 de goleiros, talvez no top 20 de jogadores que mais vestiram a camisa do clube, e com certeza muita identificação com o clube, muito desejo de poder trabalhar e continuar dando mais alegria para o torcedor e automaticamente aumentando esses números para cada vez mais estar ao lado desses grandes atletas. Vai passar o Vitão, né? Vai passar o Vitor, porque você está com 309, o Vitor tem 424, né? E você tem 34 anos só, se prepara, é um profissional exemplar, dedicado, faz com amor, a gente percebe isso, que virou um atleticano também, e a ideia é essa, né? Nós falamos que o Bahia veio muito forte, o Bahia City, para tentar te tirar, e foi vontade sua permanecer, até por essa história, por esse carinho e por essa identificação, né, Everson? Sim, com certeza. O primeiro desejo sempre foi dar prioridade em ficar no Galo, por conta de toda essa história, de toda essa identificação, de todo esse carinho, de todo esse amor por eu ter pelo clube, de toda essa gratidão que eu tenho pelo Galo, por ter aqui no Galo reconquistado a alegria e o prazer de jogar futebol, de ser profissional, de vir trabalhar com alegria, de poder desempenhar o meu melhor. Então, quando você está alegre, feliz no clube, você consegue desempenhar melhor o seu futebol. Então, por toda essa gratidão, sempre procurei e dei prioridade para ficar no Galo. Então, com certeza, estou aqui, estou feliz por ter ficado, por ter estendido o meu contrato, estou feliz pelo reconhecimento do clube, pelo reconhecimento do torcedor, e isso me faz ter mais gana, sede, fome de poder continuar trabalhando e escrever essa linda história que a gente tem aqui. Você falou do Bahia, eu quero falar uma coisa do Bahia, que você tem aí a tatuada da Taça Brasileirão 2021. Foi no dia 2 de dezembro de 2021, aquela virada contra o Bahia. Aí você fez essa comparação sobre a sua história, até chegar a um clube de Série A, para poder ser campeão, um Galo que veio nessa espera. Como é que foi para você administrar aqueles dias que estavam antecedendo o título? Porque na torcida tem uma ansiedade. Acredito que os jogadores, lógico, dentro do profissionalismo, também tem essa ansiedade de bater campeão logo. E como é que foi ali aquele jogo, aquela virada? Você, começa o segundo tempo, toma 2 gols logo de cara e aquela virada ali rapidamente em 5, 6 minutos. Eu quero que você fale um pouco dessa ansiedade para ser campeão e aquele momento ali dentro de campo, você vendo ali aquele título. Bom, primeiro sim, 2021 foi mágico, né? Um ano mágico. Apesar de a gente ter saído ali numa semifinal da Libertadores ali, que doeu bastante, mas foi um ano mágico, onde de 4 competições a gente conquistou 3 títulos, só que desde quando começou o Brasileiro a gente respirou muito título brasileiro, a gente via respirando muito. Quando a gente assumiu a liderança, quando a gente começou a distanciar, então a gente foi sempre visando muito esse título, sabendo de todo o contexto, de todos os 50 anos que o clube estava sem ganhar título, a gente sabia que era um título que com certeza ia marcar a história. Obviamente, ser campeão da Libertadores, você marca uma história. Ser campeão da Copa do Brasil, você marca. Todo título você vai marcar no clube, mas eram títulos ali recentes, 13, 14. Então, já havia conquistado, já eram títulos recentes. Mas podemos dizer, nessa era moderna, o clube não tinha esse título ainda. Então, a gente respirou muito, a gente focou muito em conquistar esse título. Com certeza, naquela viagem ali para Salvador, a gente já estava
muito ansioso em conquistar o título. Me lembro muito bem o jogo do Fluminense, onde a gente ganha de 2-1 do Fluminense, a gente já... Houve um princípio de A gente festa. já isso, nós já torcedor já primeira teve... vez que saiu o grito do Isso, campeão. torcedor, e nós jogadores não gritamos, mas a gente sentia que estava muito próximo, a gente sentia pela campanha muito boa que a gente estava fazendo, estava muito próximo, então a gente focou, sabíamos que tínhamos 3 jogos, que poderia bater ali contra o Bahia, mas para a gente colocar as cabeças no lugar, que se a gente mantivesse aquela concentração, a gente poderia ser campeão, mas obviamente você vai para um jogo, você vai sabendo que se você ganhar, você vai buscando título. Então a gente, naquele jogo, já começou a bater uma ansiedade, não só minha, como de todos os jogadores. Por mais experiente que você é, tem essa ansiedade por conta desse todo tempo. Mas aí naquele momento, eu particularmente, quando a gente toma 2-0, já comecei a pensar no jogo do Bragantino. Sério, Everson? Minha cabeça foi pensar no Bragantino, porque a gente toma... normal, né, Pirau? Eu Você tava... tomar 2-0 fora, você já fala, putz, não vai ser aqui, mas tá bom, vai ser no Mineirão, vai ser com a nossa torcida, vai ser na nossa casa. Eu confesso, minha esposa é testemunha, eu tava fora, eu liguei pro Plínio Senhorino, que era diretor do Atlético, falei, olha, hoje, ainda mais na Bahia, vai ser muito mais uma guerra mental do que propriamente ali. E quando nós tomamos o segundo gol, a minha felicidade, pela minha voz, eu falei com a minha esposa, é agora, mon amor. Ela falou, você é doido? Eu falei, você vai ver. E aconteceu, e o Keno também decisivo, e vocês Sim. todos. Mas então você já estava pensando no... Eu pra ser sincero, sim, E na hora sendo que bem sincero pra você, fez o torcedor. primeiro gol, Não, é pra hora, quando toma 2-0, vai ter que, tá bom, vai ter que ser no Mineirão. Vamos buscar lá no Mineirão, vai ser difícil contra o Bragantino, mas nós temos um jogo no Mineirão, nós temos mais um jogo em casa para buscar o título ainda. A gente tinha perdido um jogo no Mineirão naquela campanha toda. Aí, a partir do momento que a gente faz o gol com o primeiro gol com o Hulk, pega a bola, a gente já voltou. Beleza, vamos. Tem tempo para empatar, tem tempo para buscar um empate. Não dá 2 minutos, a gente já empata. Ali na hora já fala, agora vamos ganhar. Agora É literalmente o atleticano, né? Não vai dar. Quando a gente empata, já era. Na hora que empatou, eu falei, não, agora nós vamos ser campeão. É hoje. Aí a gente faz o gol da virada, olha pro tempo lá, tinha mais 7 minutos. Eu falei, não, agora é comigo. Na hora que a gente fez o 3-2, eu falei, não, agora é comigo, a gente fez. Agora é comigo, agora não passa mais nada, apesar que não teve nenhum lance de defesa, só teve bola aérea, bola pra fora. Nervoso, os caras precisando de tempo, eu falei, eles nervosos, eu falei, agora é comigo. Aí passava tempo, o tiro de meta era 1 minuto pra bater, pra passar o tempo. Quando a gente foi ver os 7 minutos ali, mas um pouco de acréscimo, passou muito rápido. E ali foi a realização de literalmente sonhos. Qual foi a primeira coisa que passou na cabeça, Everson? Campeão brasileiro da Série A com o Clube Atlético Mineiro. Eu não lembro que passou a primeira coisa na cabeça. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e chorar. Eu não conseguia sentar. O Maia, treinador de goleiro. Acho que todos nós. Eu acho que todos nós. Todo atleticano que perseguiu isso. O Maia, treinador de goleiro, vinha, levanta, comemora. Eu pesado, o Maia tentando me levantar, falando, não, Maia, eu não aguento, eu quero só chorar de alegria. Então foi... A primeira coisa que eu lembrei foi choro de alegria, aí vem toda a história, e tudo se passou. Chega no vestiário e ligou pra família. Aí eu chego no vestiário, eu fui pro doping ainda. Eu fui o premiado do doping, mas já peguei o celular, ligando pra família. Aí você olha na televisão, já tá link ao vivo, BH inteira parada, Praça 7, tudo isso. Aí que você vê, falando, caramba, a gente fez história. Legal. Aí você fala, ser campeão é muito bom. Não tem como, você vai mais. Ser campeão depois de 50 anos, lá, nossa. O pessoal saindo, aí o jogo nosso, acho que foi numa... Quinta-feira, 9 da noite. Quinta-feira. Foi 7 horas, 6h30, 7 horas. Foi por volta. A Globo até mudou a programação dela. Pra poder daí você vê e o pessoal ali curtindo, comemorando ali, na cidade inteira parada. Você fala, caramba, você fez história. Ali é a realização do sonho. Todo atleta profissional, ele sonha em ser campeão, mas além de ser campeão, joga mais a ser campeão, a maneira que foi você vê. O cara consegue fazer emocionante até um ponto corrido. Eu tô emocionado agora conversando com ele, a gente relembrando. Comemorando daquele jeito, você vê que. Eu tava na Praça 7, vocês chegaram no meio da madrugada, lá a galera toda animada. Praça 7 lotada, os trios elétricos lá, fazendo muita festa. Uma noite marcante. Só que na sequência, comemorar, mas já tinha uma final pela frente. Copa do Brasil. Não era uma final Atlético Paranaense. Não. No primeiro jogo. Sim, o time que havia feito 3-0 no Flamengo e o Atlético Paranaense na semifinal. Verdade. Então, assim, como é que foi dosar isso também? Pô, você também extravasa, que é um título de 50 anos, mas logo em seguida ali você tem uma final. Sim, a gente conseguiu comemorar ali na volta aqui com o torcedor e teve aquele jogo mais quase que comemorativo que foi o do... Festa, né? Um jogo mais festivo contra o Bragantino e logo depois do jogo a gente teve a nossa festa, comemoramos o título. Ali, depois dali já
Foi uma semana pensando no Atlético Paranaense. Reserva foram pegar o Grêmio. Os reservas foram pegar o Grêmio, os titulares ficou aqui treinando, o Cuca, a gente se preparou ali para pegar o Atlético Paranaense. Sabíamos que o jogo ia ser difícil e talvez a gente conseguiu fazer o jogo ficar mais fácil, que as oportunidades que a gente teve, a gente concluiu em gol, a gente também estava num bom momento, fazendo dois gols de vantagem, com a confiança que a gente tinha. Sim. Então, com certeza, nós estávamos mais próximo do terceiro, do quarto, onde a gente conseguiu agregar tudo, a qualidade do nosso time, o momento bom, a nossa confiança, e conseguimos fazer um grande resultado no primeiro jogo. Mas ali, aquela semana ali, a partir de segunda-feira, à tarde, terça de manhã, a gente já trabalhou totalmente Everson, no Atlético. E não só pelas conquistas, mas você também foi o goleiro menos vazado do Brasileirão em 2021, como foi também em 2023, né? Sim. Agora, no Atlético Paranaense, ganhamos também, né? Aliás, um golaço do Hulk, salvo engano. 2-1 lá. 2-1, ele dá aquela cavadinha dele. Lá era um gramado sintético, né? Naquela época a gente não estava tão habituado. O Atlético, há pouco tempo, recentemente, com a reestreia da Arena MRV, passou a utilizar o gramado sintético. Já tivemos alguns jogos, o Atlético começou com 3 vitórias, acabou empatando a primeira partida, salvo engano, contra o Corinthians, e depois sem exatamente. Me fala uma coisa, como é que está essa adaptação? Faz muita diferença na velocidade da bola? Teve um lance do Canóbio, e o Lianco tenta sair mal, e ele pega ali bem na bola ali, mas eu tive a sensação ali do estádio que a bola corre mais rápido, que de alguma forma o gramado sintético é uma questão de adaptação. Sim. Fez diferença naquele lance ali, ou de uma maneira geral? Como é que você tem visto isso? Não, vamos primeiro do lance. O lance, ele é muito rápido. O lance, eu lembro muito bem. Quando o Leandro tenta sair, o Canóbio tenta bater, eu tento observar a batida do Canóbio, eu não vejo o ponto de partida. Sim. Eu só vejo a bola quando ela passa no vão da perna do Lianco. E ali, obviamente, ela chega um pouco mais rápida do que no gramado normal. E daí foi um lance que, se eu tivesse visto um pouco a partida da bola, talvez eu até pegaria. Mas como eu só vi ela depois que ela passou, estava no meio do caminho, eu não estava procurando ela veio muito rápida. Mas é algo que a gente está se adaptando e precisa se adaptar. É a velocidade da bola, ela fica mais rápida por conta do tapete, por conta de você molhar bem ele e por conta daquela cortiça, essa é a palavra. Por conta daquela cortiça com um jato de água, deixa a bola mais rápida. Então o jogo fica mais rápido, fica mais dinâmico. E com certeza vai ser algo que a gente se adaptando a ele, que a gente já está conseguindo se adaptar, a gente vai poder levar muita vantagem dos adversários. Então, e para quem tem qualidade, uma equipe nossa muito técnica, de muita qualidade, com certeza vai ser algo que a gente vai poder tirar mais pontos a favor do que negativos. Na última partida, antes da gravação, mais uma vez agradecendo o diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bering, ao Gandhi, querido Fabrício, que está aqui, ao Felipe também, nessa nova função, acompanhando. Mas a última partida, desde já agradecendo realmente. Aliás, falando da Galo TV, que faz um trabalho espetacular. Inclusive, tem na Galo TV os 10 milagres do Everson. Começa, inclusive, com a defesaça contra o Libertad, né? Depois tem uma defesa contra o Flamengo também, dentro do gol, a queima-roupa, contra o Cruzeiro no Clássico. Enfim, defesas não faltam. E não faltam, inclusive, que no último jogo, Fluminense, do JK, do John Kennedy. Inclusive, no último jogo, contra o Vozão, contra o Ceará, que o Atlético venceu, também uma defesa extraordinária. Extraordinário. Inclusive, então, segue a sugestão para o pessoal acompanhar. Isso que eu ia perguntar. Porque pode nem dar debote. Qual, Vitão? Não, na cadeira. Do mesmo jogo do Ceará, né? O Ceará teve duas. Você viu uma no final que ele tá falando, ele tá comentando. Dá rebote. O pessoal tá muito em cima do lance. Foram duas grandes defesas. A primeira importante, as duas importantes, que a primeira a gente conseguiu manter o placar 0-0. Foi no momento que a gente estava até depois observando a reprise do jogo, foi num momento importante do jogo, que era ali por volta de 17 minutos do primeiro tempo, onde nos 14 minutos do primeiro tempo a torcida começou a fazer um mosaico, e o mosaico ficou faltando, então foi um momento de maior, esse foi o maior momento de incentivo do torcedor. Daí, se a gente acaba tomando um gol naquele momento ali, talvez a gente poderia empatar ou virar o jogo, mas a gente sabe que é tudo relativo. Sim, claro. Mas com certeza foi uma defesa, além de muito difícil, né, muito plástica, foi muito importante, que a gente manteve o placar 0 ali no primeiro tempo, no momento onde o calor da torcida estava no seu êxtase, né? Estava no seu momento maior, e conheço muito bem também a torcida do Ceará, é uma torcida de povo, de povão também. Participativa, calorosa também. Como a nossa, lembra
a torcida a torcida deles lembra muito a nossa, de muita paixão também, um povo. Sim. E depois teve ali no finalzinho, nos 42 do segundo tempo, uma bola que veio. Tinha Muita gente na frente, quase que no contrapé, mas uma bola no chão que vem quicando, então eu pude segurar ela. Eu pude segurar ela firme, mas não é uma defesa simples de se fazer. Obviamente, para nós atletas, goleiros, profissionais, a gente trabalha para fazer do mais complexo, o mais simples possível, mas uma bola que tinha uma complexidade grande por ser quase no contrapé. O Rubens estava até um pouco na minha frente, eu acabo conseguindo segurar e fazer a defesa que nos ajudou a conquistar uma grande vitória de um adversário muito difícil e não tinha perdido ainda na sua casa, então foi a primeira derrota do Ceará. Era o melhor mandante até então. Sim, na competição. Era o melhor mandante até então na competição, se não é ainda, porque não teve jogos lá ainda, mas com certeza era um jogo muito difícil, onde ele vai tirar muitos pontos de outras equipes. Everson, para ir finalizando, você consegue eleger qual é a sua defesa tecnicamente mais difícil, assim? Nesse vídeo que eu sugiro que a massa do Galo acompanhe, desse trabalho fantástico da Galo TV, tem do Libertar, na Libertadores, contra o Internacional, todos os atletas ganhou. Você vê a importância da defesa. Todos foram importantes. Contra o São Paulo Futebol Clube, contra o Cuiabá, contra o América, também, de pênalti no canto, Santos, Carabobo, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, e eu coloquei o Ceará aqui. Você consegue eleger, de todas essas, qual foi a defesa? A mais difícil de ser feita, de se defender, que foi muito rápida, foi a do Fluminense, a do John Kennedy. Essa foi a mais difícil, porque ele vem na diagonal, ele vem de brano, e eu venho acompanhando o lance, quando ele finaliza, a bola passa, acho que perto da cintura do Arana, então no meio do trajeto dela, eu consigo saltar, e no meio do trajeto eu não vejo ela, eu perco, vamos dizer que ela chegou no gol em 2 segundos, quase 1 segundo eu perco a visão dela, eu consigo fazer a defesa e a bola sobe. Então essa foi a mais difícil, porque ela foi de uma velocidade muito forte, quase ali da marca do pênalti, eu faço a defesa. E a mais plástica dentro do Ceará, desculpa, dentro do Atlético, eu coloco uma do Libertar e uma do Libertar é impressionante, como é que ela vai no ângulo. Do Libertar, ela vai no ângulo, eu faço a passada e tem uma do Tolima lá, que o lateral esquerdo bate, eu faço uma mão trocada. São 2 defesas bem plásticas, uma com a mão de baixo, que é a bolinha no ângulo do Libertar, e a do Tolima, a bolinha no ângulo, eu faço uma defesa de mão trocada também, que, se eu não me engano, a hora do jogo estava 0-0 também, então foi uma defesa... Se eu não me engano, a defesa foi no segundo tempo também, mas no comecinho. Foi no segundo tempo. Não, nós ganhamos 2-0, mas a defesa... Isso. Eu faço a defesa, no momento estava 0-0, ainda eu faço a mão trocada. Vitão, nós precisamos liberar o homem. Nós falamos com a Tom 40 minutos. Estou até preocupado. Que passar, que acho que é importante. Primeiro, acho que um momento de muita alegria, você coroar tudo isso, você foi convocado pela seleção brasileira. Você não jogou, não teve o prazer de jogar, mas você tem uma convocação. Não sei se você nutre desse sonho, alguma coisa, uma expectativa. Eu queria que você falasse como é que foi esse dia de receber essa convocação, porque no seu caso é ainda mais especial, que junta toda essa história que a gente passou. E o lado triste, que é a final da Libertadores do ano passado, né? O que você sentiu de nós que ficou com um a mais, depois de perder aquele título, como é que foi que você... o lado positivo de você dar a convocação e como é que foi perder aquela final de Libertadores? Os 2 lados que a gente passa, né? Profissional, da glória e o da derrota, que você tem que saber assimilar muito bem os dois, você não pode perder o controle na euforia da alegria e também muito na tristeza, mas lembro muito bem, assim, da minha primeira convocação, foi algo que eu, sim, Caetano, na época, era o diretor, ele me avisou no aeroporto, falou, você vai ser convocado. Você tá convocado, ele falou para mim. Mas só que era 10h30 da manhã. Eles só vão soltar meio-dia. Meio-dia vai sair a convocação, mas você está convocado, ok? A gente pegou o voo do Rio. A gente pegou o voo do Rio até São Paulo, fui chorando o voo inteiro, escondido, todo mundo, chorando de alegria. Falando com a minha esposa, chorando, já falei com ela antes do voo e comecei a chorar de alegria. A gente pousou em São Paulo, entramos no ônibus para ir para Bragança, tinha mais um trecho de 2 horas, de uma hora e meia ali de uma hora. E dando meio-dia meio nada, eu chorando de alegria lá quieto no ônibus, aí eu já parei de chorar e comecei a ficar preocupado. Que deu meio-dia e meia nada, 1 hora nada, de sair convocação de ninguém. Aí eu fiquei nessa preocupação, mas eu lembro até hoje assim, da alegria de ser convocado, assim, com certeza é o auge de todo atleta profissional você ser convocado para a seleção do seu país. Tive o privilégio de ser convocado 2 vezes, não tive o privilégio de jogar, mas assim, fiquei muito, muito feliz, realizado. Hoje, obviamente, por todos esses 4 anos e meio que eu tenho de Atlético, de grandes jogos, de regularidade, de títulos, com certeza é algo que eu desejo ainda, poder voltar para a seleção.
Acho que o maior termômetro de uma seleção é o seu clube. Se você estiver bem no seu clube, você pode ter pretensão para estar na seleção. Eu jogo num grande clube que briga por títulos, me dá toda a condição de eu poder desempenhar o meu melhor trabalho, para que sim, eu possa estar na seleção. Tenho 34 anos, vou fazer 35 esse ano. Acho que isso não é idade, eu acho que estou no auge da minha carreira, então... E sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, exatamente, né? Isso não custa nada. Como você falou, eu sou um sonhador e obviamente que tenho essa pretensão ainda, e os meus números e o que eu já fiz no clube, essa regularidade, eu acho que credencia eu ter essa oportunidade de continuar mirando a seleção. E o assunto ruim, que é o chato, que é com certeza que a gente tem que passar aqui. A gente teve o privilégio de estar num grande momento, de jogar uma grande final, de parar todo o continente sul-americano para você poder disputar uma final que com certeza é o título que eu mais busco aqui no clube, é o título que eu não tenho, é o título que eu mais busco, é a gente fazer aquela viagem, viver todo aquele clima, aquele momento, e um jogador expulso, e você fala, pô, na hora o jogador expulso, você fala, pô, vai dar pra gente, é um momento. Agora a gente se aceitar aqui, fazer um gol. Porque a gente aceitava também, entendia que o Botafogo era favorito pelo momento. Mas até começar o jogo, com certeza. Um jogo só. O Botafogo vivia um melhor momento que a gente, apesar de ser um jogo só e qualquer um pudesse ganhar. E apesar de ter empatado em 0-0 com um a menos. A gente com um a menos, exatamente. O Rubens foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, ainda pelo brasileiro, e clinchamos os caras. Sim. E eles saíram naquele jogo bem destemperados também e tal. Sim, a gente conseguiu deixar eles destemperados para aquele jogo. E quando o Gregor é expulso, você fala, você já pensa que você vai dar a gente vai conseguir fazer um gol aqui, vai destabilizar mais ainda a equipe deles, e o tempo vai passando, você não vai fazendo, o tempo vai passando, aí acaba tendo a fatalidade de a gente ter tomado o gol, depois tem a fatalidade do pênalti, você vira 2-0 ali, mesmo com um a mais, você ainda tem a pretensão de título, mas ainda você começa a ficar mais preocupado, o nervosismo acaba tomando conta de todos, e infelizmente a gente acabou perdendo aquele dia, infelizmente o nosso time... Coletivamente, infelizmente, a gente naquela tarde, a gente não estava num melhor dia coletivamente, individualmente. O Vargas chegou até a gente teve até a oportunidade de levar o jogo para a prorrogação, que com certeza a gente ganharia na prorrogação, para estar com a mais, para jogar mais meia hora. Mas infelizmente foi um dia que a gente não estava coletivamente, individualmente num dia bom, a gente acabou perdendo uma grande oportunidade de título. Com certeza nos doeu muito por ter perdido esse título, por ter... Com certeza, assim, poder ter dado uma certa desilusão, uma tristeza para o torcedor, não só para o torcedor, mas como para o seu familiar. Se olhar lá na arquibancada, você vê seu filho chorando, porque você não estou o título. Mas é o que eu busco ainda, cara. É algo que doeu, é algo que falar hoje ainda dói. E a gente teve uma grande oportunidade de ser campeão, mas felizmente só um ganha. A gente não conseguiu, mas com certeza se Deus quiser, próximos 2 anos que eu tenho aqui ainda de contrato, eu vou trabalhar para conquistar esse título. E nós vamos em busca dele, Everson. Você sabe que tanto atleticanos como botafoguenses deram um show de civilidade lá, elogiado pela autoridade lá da Argentina. Foi realmente um espetáculo o que as torcidas de Atlético e de Botafogo fizeram. E um dia após, com o coração rasgado também, dilacerado também, eu encontrei com um botafoguense, batendo papo ali perto da Casa Rosada, e ele falou, olha, um ano antes foi aquele refúgio que o Botafogo deu. Né? O Botafogo liderava o campeonato, há quantos anos o Botafogo não ganhava? Né? E ele falou, o grande mérito de alguma forma foi a gente... levantar e conseguir de sair de um time que sempre foi colocado como um time azarão que nunca chegava, no ano anterior perder a dianteira e os caras chegar a uma conquista daquela. Aquela história, era para ser deles, assim como pra gente era para ser 2013. Você é muito novo ainda, sobretudo, então, com essa experiência já toda acumulada, com essa história, nos passa uma confiança muito grande. Estou muito feliz, foi um prazer realmente a conhecê-lo um pouco mais de perto, o ser humano, o nosso goleiro. Eu acho que o nosso podcast se propõe a justamente isso, né? De trazer o lado humano do atleta que enverga a nossa camisa. Então, quero, Vitão, agradecer. Fala as suas palavras aí, Vitão, pro Everton. Estou emocionado com a emoção goleiro, do Everton. Sabe, obviamente. Gosto muito mais da carreira. Eu acho que o Everton, porque eu joguei base
E tem amigos que passou pela sua situação. Tipo, você às vezes chega num momento que o cara larga a carreira porque fala, não vou sair disso. E assim, aí é a superação e chegar onde que ele chegou. E quem sabe não veio a Libertadores no passado, o americano esse ano. Sim. E nas próximas, futuramente, tem muita coisa para disputar ainda. Eu agradeço. Agradeço o Vitor, as perguntas também. Fez lembrar muitos amigos meus que passaram na base comigo, que tinha qualidade. Talvez na época era até melhor que o Everson na sua posição e infelizmente não conseguiram por ter saído da base, ter batido no time anterior, um time numa expressão menor. Eu até falo que às vezes no futebol às vezes nem é o melhor, algumas vezes nem sempre é o melhor, às vezes com os caminhos de destino do futebol vai levando isso. Exatamente. Se você não tiver resiliência, coragem, às vezes você acaba ficando no meio do caminho, como alguns amigos que passaram comigo ficaram no meio do caminho, que tinha muita qualidade. Então, obrigado por esse espaço, por esse momento. Desculpa o final. Não, que nada, eu tô emocionado. Mas, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de poder contar um pouco mais da minha história, um pouco mais de alguns capítulos e sempre bom poder falar dessa minha história, de tudo que eu passei. Agora, quando e poder ser um exemplo de onde que eu cheguei e de onde que eu estou hoje. Bater a marca do Vitor, a gente faz outra. Exatamente. Sou eu que agradeço, é a massa do Galo que agradece de ter um grande profissional, um grande ser humano na nossa meta há tanto tempo. Muitíssimo obrigado, de coração. Everson, Felipe, Marques Pires, né, de Pindamonhangaba do mundo. Obrigado, querido. Massa do Galo, se gostou, não deixe de deixar o like, né? Vem sempre muitos personagens aqui, mais uma vez agradecendo ao Atlético, né, na pessoa do diretor de comunicação, Domênico Bering, hoje contando também com o Felipe aqui conosco, com o Fabrício e a todos. O Felipe, a gente começou junto como estagiário, se não vou falar o ano, senão fica ruim pra gente. A gente começou junto. E fazer um trabalho espetacular. Então é isso, Massa do Galo. Muitíssimo obrigado. Deixa de deixar o like. E nos encontramos na próxima com mais um grande personagem da nossa história. Muito obrigado. Felizes são aqueles que têm o Galo no coração. Valeu.